O comportamento humano é complexo. Há pessoas que parecem trilhar caminhos muito difíceis que levam a desastres previsíveis. Outros parecem acertar mais na estratégia. Qual é o nosso grau de liberdade para isso? O que eu poderia fazer para que meus objetivos fossem mais diretamente atingidos? Pensando nessas questões, eu escolhi 7 planos de vida. Por quê? Porque eu vou falar de pecados capitais e de virtudes. Vou tomar como base essa referência dos pecados capitais e das respectivas virtudes e nós refletiremos em conjunto aqui sobre o que pode nos atrasar, o que pode acelerar e o grau de consciência que nós devemos ter para guiar nossa vida. Há alguns anos eu lancei pela HarperCollins o livro Pecar e Perdoar. Era uma reflexão sobre os 7 pecados capitais na literatura, na teologia, na poesia, no cinema e assim por diante. Também fiz uma série de vídeos que rolam pela internet e andam aí no cyberespaço tratando dessas questões. Eu quero continuar pensando, mas de uma forma agora com outros argumentos e outras fontes sobre o primeiro desses pecados, a vaidade. A vaidade ou a soberba ou o orgulho é considerado por Tomás de Aquino um dos principais, se não o principal pecado capital. Ele é capital porque ele gera outros pecados, ele gera outros defeitos. Ele seria o pecado anterior a todos e está na base de quase todos os defeitos humanos, tanto para a teologia como para outras análises de comportamento. Vaidade, a palavra vaidade está próxima de vazio. O vaidoso é como um balão de gás que se enche, mas não tem conteúdo. Ele vive nesse vazio. Em outro sentido, está associado a fútil, ou seja, a pessoa que centra sua atenção naquilo que é passageiro, como a aparência ou os bens materiais. Os religiosos lembram que a essência da vaidade é adorar coisas criadas, ou seja, bens materiais, e não ao Criador, ou achar que é mérito meu alguma coisa, como inteligência, quando isso foi dado por Deus. Lúcifer, sendo o mais belo de todos os arcanjos, foi também o mais vaidoso. E um dia, diz a tradição, não quis adorar ao homem recém-criado e achou que ele deveria ser o foco da criação. Lúcifer é o padroeiro de toda a vaidade e é o primeiro grande vaidoso, e é por isso que ele caiu do céu para o inferno. O Eclesiastes na Bíblia diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, significando que todas as ações aqui entre nós humanos são marcadas pela vaidade. Eu quero também pensar do ponto de vista da psicologia. Adler, por exemplo, acha que o vaidoso sempre faz um cálculo a partir de um benefício próprio. O vaidoso cultiva uma forma de egoísmo em que o mundo existe para ele, ou seja, eu faço com que o mundo me dê algum benefício por aquilo que eu faço. Mas também o vaidoso é sensível à opinião dos outros. Aliás, ele tem um excesso de cuidado com a opinião dos outros. O vaidoso vive curiosamente para si, mas pensando naquilo que os outros dirão sobre ele. E essa seria uma das fragilidades psíquicas da vaidade, porque aparentemente o vaidoso é autônomo, ele vive lá totalmente isolado na sua vaidade, mas a vaidade me leva a uma sensibilidade excessiva em relação ao que o mundo pensa de mim, como o mundo vai me ver, ou se o mundo me atinge com elogios ou com críticas. É uma forma de egoísmo, é uma incapacidade de se pensar autonomamente em relação ao mundo, mas também uma forma de fazer com que o mundo mande em mim. Não posso aparecer a não ser muito bem arrumado, não posso fazer nada que não seja perfeito para que o mundo me louve e assim por diante. A vaidade é uma fragilidade. Como eu poderia fazer para diminuir, controlar ou ter mais consciência da minha vaidade? Para os religiosos,
A virtude oposta ao bom plano de vida religioso seria a humildade. Eu me aproximo do humus, da terra, e me considero parte da criação. Para judeus, para cristãos, para islâmicos, eu reconheço que apenas Deus é criador, que eu sou um ser criado e que minhas virtudes me foram dadas e que meus defeitos devem ser superados. A humildade se consegue através da prática e da consciência, da oração e das virtudes de eu não me colocar em primeiro lugar. Eu tenho um recurso que eu sempre reflito um pouco fora do campo religioso, que eu acho que a vaidade deve ser controlada pela vaidade. Ou seja, é exatamente porque eu não quero ser ridicularizado pelo mundo. É exatamente porque eu me tenho em alta conta que eu vou ter um pouco mais de cuidado ao falar das minhas virtudes reais ou imaginárias. Quando eu falar daquilo que eu sou, do que eu tenho de bom, da minha força, da minha inteligência, das minhas habilidades, eu vou ter um cuidado, porque se eu grito essas coisas para o mundo e essas coisas não são verdadeiras, eu posso estar esbarrando em uma falsa propaganda que no futuro abre uma fragilidade e eu posso ser identificado como mentiroso ou alguém com falsa consciência. E mesmo que as minhas virtudes, que a minha força, que a minha inteligência, que as minhas habilidades existam, mesmo que elas sejam reais, se eu ficar proclamando ao mundo a toda hora, em primeiro lugar eu vou ficar insuportável. Em segundo lugar, eu vou estar dizendo que eu quero que o mundo confirme, que eu quero que o mundo reforce a excelente consciência que eu tenho de mim mesmo. E isso pode acabar tendo um efeito contrário. Quanto mais o vaidoso proclama suas virtudes reais ou imaginadas, mais as pessoas ficam irritadas, mais ele abre campo para ser atacado. Este é o caso que eu diria que a vaidade deve controlar a vaidade. Eu não quero ser atacado, não quero ser ridículo, eu não quero que os outros tenham munição para me combater. Então minha vaidade vai controlar a minha vaidade. E se eu tenho alguma virtude, eu vou ser silencioso sobre ela e deixar que as pessoas descubram de uma forma mais sutil do que através da minha vaidade ficar proclamando. Ou seja, a vaidade pode controlar minha vaidade. Eu posso então ter consciência que sim, eu desenho bem, ou toco um instrumento musical bom, tenho um bom domínio de línguas, ou tenho algum dinheiro, ou conheço muitos lugares do mundo, ou tenho uma esposa, um marido muito bonitos, ou tenho um corpo agradável. Então, se estas questões são verdadeiras, as pessoas perceberão, e nada mais útil e estratégico como plano de vida do que deixar que as pessoas percebam sozinhas, sem que eu precise me tornar o grande motor de propaganda de mim mesmo. Nada mais insuportável que um amigo, um parente, um professor, um profissional que vive dizendo que sabe. Deixe que as pessoas percebam o que você é e o que você sabe. Não precisa ficar dizendo falo tantas línguas, ou tenho um braço forte, ou minha esposa é belíssima, ou meus filhos são maravilhosos. Deixe que os outros percebam, e assim sua vaidade controla sua vaidade. É um bom plano de vida. Outra questão muito importante, o que eu realmente quero? E se eu estou querendo conquistar a atenção alheia, se eu estou desejando que os outros me tenham em alta conta, o pior caminho é o da vaidade. Se esse é meu objetivo, se eu tenho essa carência de que os outros me aceitem, me incorporem como parente, como amigo ou como profissional, o pior caminho é eu ficar vaidoso em relação às minhas virtudes. O melhor caminho é exatamente olhar para o outro, buscar o outro, perguntar sobre o outro, elogiar o que o outro tenha, e nesse gesto os outros terão muito mais atenção comigo, serão muito mais doces, serão muito mais próximos e vão me considerar uma pessoa melhor. Então, se eu quero a atenção dos outros, o caminho errado é o da vaidade. De novo, eu estou identificando num autoconhecimento qual é meu objetivo em relação às pessoas. De fato, o que eu busco com as pessoas? Qual é a questão que me inclina aos outros? E com esse autoconhecimento, eu posso então ficar tendo cuidado se eu vou
publicar algo sobre mim nas redes sociais, eu vou ter um cuidado de não ficar fazendo disso uma alavanca, um espelho para que todos vejam: olha que casa linda, olha que família maravilhosa, olhem como eu sei. Nada mais interessante do que ser sincero naquilo que eu penso de mim, ou de ter uma exata noção de quem eu sou, para que os outros percebam que o que me aproxima deles é muito mais o fato de que eu me conheço e que sei dos meus defeitos também, do que eu ficar proclamando apenas minhas virtudes e minhas qualidades. É muito útil, é muito sensato, é muito estratégico que no contato com as pessoas eu tenha cuidado para não ferir as pessoas, para não humilhá-las se tenho algo superior a elas, ou para não parecer ridículo ao falar daquilo que eu não tenho, mas fico proclamando a todos os 4 cantos do mundo. Então, é exatamente o autoconhecimento que me conduz a ter uma consciência de que, mesmo não sendo religioso ou sendo religioso, é muito bom não me tornar um outdoor de mim mesmo, porque se eu ergui esse outdoor, essa propaganda gigantesca, talvez eu esteja inseguro. Eu não quero que olhem além do outdoor e vejam aquele terreno baldio que está ali atrás. Talvez eu esteja gritando ao mundo o contrário do que eu suponho. Ao querer impressionar as pessoas, eu as magoo, eu as irrito, eu causo risinhos. E ao invés de ser aquele tipo que fala das suas virtudes, eu seria apenas um cara ridículo, que não tem consciência de si, que vive falando do que tem e do que imagina ter. Então é uma boa estratégia de vida, é excelente como modelo de vida que eu transforme minhas virtudes em uma consciência que não precisa ser proclamada, que eu lide bem com os meus defeitos e possa reconhecê-los em público, que eu pergunte aos outros sobre as virtudes dos outros, seja compreensível sobre os defeitos alheios, e assim, se o meu objetivo é brilhar, eu brilho pelo controle da vaidade e não pela propaganda da vaidade. Para os religiosos, a humildade é o perfeito antídoto para eu escapar da vaidade. Para os psicólogos e filósofos, a autoconsciência, o conhecimento de si é um plano de vida muito bom. Vaidade deve ser controlada. Se eu não controlar minha vaidade, ela vai me controlar. E toda vez que eu tenho vontade de me proclamar como bom, toda vez que eu quero impressionar o grupo, pare, reflita. Se for religioso, reflita sobre a humildade, faça uma oração para atingi-la. Se não for religioso, reflita sobre quem você é de fato e por que naquele momento você quer parecer ou quer exibir as coisas que você tem ou que imagina ter. E assim nós daremos um passo para conseguir um plano de vida melhor. E um bom plano de vida implica, pressupõe, demanda controle e consciência da vaidade. Vaidade das vaidades, volta ao Eclesiastes, tudo é vaidade. Mas se tudo é vaidade, eu preciso com a minha consciência identificá-la em mim e nos outros. E assim ela não me surpreende, não me controla e não me domina. A pior coisa que pode acontecer é um vaidoso controlado pela sua própria vaidade. A melhor coisa de plano de vida é um vaidoso com consciência de que a sua vaidade é uma estratégia e ela deve ser dirigida, controlada para atingir seus objetivos. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulder